que é prevenção? Afinal de contas, do que estamos falando quando nos referimos à importância de prevenir o uso de drogas lícitas e ilícitas? E como crianças e adolescentes, e até mesmo os pais ou responsáveis, podem aprender a se prevenir em relação ao uso de drogas? Bom, prevenir é chegar antes, é prevenir que algo ruim ocorra. Isso requer uma ação antecipada, baseada no conhecimento de determinada coisa ou algo que possa prejudicar o desenvolvimento, trazer algum prejuízo mesmo à sua vida e todo o relacionamento que você tem. A prevenção do uso do álcool, da maconha, tabaco e outras drogas como eixo de promoção à saúde é base da Política Nacional de Promoção à Saúde. Porque quando falamos de drogas, nós temos que pensar na questão sobre a ótica de saúde, não como uma questão de criminalização. A promoção de saúde e o autoconhecimento refere-se a um conjunto de ações que não se determina ou especificamente a um problema de doença específico, mas é um conjunto de ações que vão garantir ao sujeito uma linha e conhecimentos de autocuidado, de modo que possa trazer qualidade de vida a esse sujeito e a esse usuário. A base de prevenção a ser tratada é a reincidência e o uso contínuo de drogas, pela redução ou eliminação dos fatores de riscos e o aumento dos fatores de proteção, baseado no quê? No processo de promoção de saúde e autocuidado. E esse modelo de promoção, ele é focado no quê? Na capacitação das pessoas. Não só pessoas técnicas, como professores, enfermeiros, assistentes sociais, mas toda a comunidade, os vizinhos, os pais, para que entendam quais são os fatores de risco que têm estimulado os adolescentes a usarem droga cada vez mais cedo. E possam também compreender quais são os fatores de proteção, de modo que possamos criar um ambiente que seja acolhedor, para que as crianças não fiquem tão vulneráveis ao assédio do uso de droga precocemente. Por isso, os pais, as crianças e os adolescentes precisam saber os fatores de risco que o uso de droga vai causar ao desenvolvimento individual, ao desenvolvimento social e às relações familiares e comunitárias da criança e do adolescente. Muitos especialistas afirmam que a criminalização e as estratégias de combate ou guerra às drogas teriam fracassado no seu objetivo de prevenção. Atualmente, a prevenção trabalha com os conceitos de fatores de risco e de proteção. E esses são fatores muito amplos, que vão desde as características do próprio indivíduo, passando pela sua experiência na escola, família, aspectos sociais e econômicos, a atuação do Estado promovendo políticas públicas, até as questões relacionadas direta e indiretamente às próprias causas e efeitos do uso de drogas. Bom, depois da aprovação da lei sobre droga em 2016, o número de presos no Brasil aumentou em 81%, chegando a 726 mil pessoas presas no país. Porém, mesmo com todos os esforços para coibir e evitar a oferta, a venda de uso de álcool, de maconha e drogas, o número de adolescentes que estão consumindo drogas, álcool, maconha não diminuiu. A gente tem observado isso. É uma preocupação de todos os dias. Por isso, o grande desafio é atuarmos e prevenirmos nos motivos que têm levado os adolescentes a fazerem uso de droga. Mas como ajudar? Desenvolvendo fatores de proteção que vão garantir mecanismos e proteções para que esse jovem, esse adolescente, escape e não tenha acesso ao uso precoce às drogas. Primeiro, nós precisamos esclarecer o seguinte, que o adolescente ele só termina o seu desenvolvimento físico, o seu crescimento, após os 23 anos. Ou seja, consumir qualquer tipo de substância psicoativa ou entorpecente antes dessa idade vai trazer problemas sérios à saúde. Por isso, o uso de drogas para adolescentes é crime, é proibido no Brasil. Outro fator de proteção que nós precisamos entender para garantir com que a criança e o adolescente possa se desenvolver é uma família bem integrada. Uma família onde tenha regras muito claras, que ensine o filho no caminho que deve andar. Fala, ó,
isso pode, isso não pode. Mas sabemos também que é difícil cuidar de uma criança, de um adolescente. Por isso, outro fator de proteção muito importante é o apoio da comunidade, do vizinho, de parentes. Como eu disse, a responsabilidade não é só dos pais. A responsabilidade em proteger criança e adolescente é de toda a sociedade. Ah, mas o filho não é meu. Não, precisa proteger sim. Um outro fator de proteção é pertencer a um grupo social. Seja um clube recreativo, religioso, isso vai fazer com que a criança tenha amizades saudáveis. E outro fator de proteção que nós temos discutido e temos visto que tem dado bastante sucesso é o envolvimento com o esporte. Porque criança e adolescente, eles querem brincar, eles querem se divertir, interagir um com o outro. E ficar dentro de casa, cara, vai trazer adoecimento. Então, a prática esportiva tem mostrado um fator de proteção que vai diminuir o adoecimento dessas crianças. Outro aspecto importante na prevenção é a redução de danos, na qual ações são direcionadas a um grupo, específico ou não, tendo como principal objetivo reduzir os impactos negativos ou os malefícios que o uso de drogas podem acarretar na vida deste usuário. Um dos mais conhecidos exemplos disso é a campanha Se Beber Não Dirija. Por meio da conscientização do perigo de se associar o consumo de bebidas alcoólicas com dirigir um veículo, espera-se reduzir o número de acidentes, feridos e mortos, sem necessariamente impedir o uso da bebida. O uso de álcool, maconha ou outras drogas na adolescência é proibido porque gera danos ao desenvolvimento do organismo. Por isso, a melhor redução de danos é evitar o primeiro uso. Mas quando o adolescente já fez o primeiro uso, aí que falar de redução de danos ganha o seu sentido mais concreto. Precisamos pensar que redução de danos é um conjunto de práticas e políticas de saúde pública cujo objetivo é reduzir os danos causados pelo uso de drogas por pessoas que não podem, não conseguem ou não querem parar de consumi-las. São ações que trazem informações, clareza aos usuários sobre os efeitos colaterais, ou seja, aos danos causados pelo consumo. Ações como avaliação médica, psicológica e social, que trarão informações aos usuários sobre a forma de promover a saúde e o autocuidado. Sabemos que o uso indevido de drogas é um problema sério e importante. Sabemos também que só as nossas boas intenções não são suficientes para planejarmos uma ação preventiva. É preciso ter conhecimento científico e não apenas uma opinião sobre a questão. É necessário identificar a população, os fatores de risco e proteção, planejamento do trabalho e os tipos de intervenção. Uma intervenção global, específica ou indicada. A adolescência é considerada a fase de maior risco para o consumo de drogas. Por isso, precisamos quebrar o silêncio e conversar sobre o uso indevido de álcool, de maconha e outras drogas nessa fase. Por isso, nós adultos precisamos criar estratégias para falar desse tema que é tão complicado. Então, nós precisamos entender que existem 3 níveis de prevenção: prevenção global, prevenção seletiva e a prevenção focal, que vai de encontro ao indivíduo. A prevenção universal, ela é considerada a prevenção geral. A gente vai fazer uma prevenção que não vai focar em grupos específicos ou diferenciados. Vai pregar como um todo. Você envolve todo mundo que vai participar ou está envolvido ali na escola ou no grupo de apoio e vamos falar de maneira geral. Esta é a prevenção universal. Um exemplo dessa prevenção universal é a divulgação de mídias, como os vídeos do É Preciso Saber. A gente pega e informa todo mundo, de maneira que não vai pegar aquele aluno que é problemático. Não, você desenvolve e informa todo mundo. Essa é a prevenção universal. Um outro tipo de prevenção é a prevenção seletiva. Essa prevenção seletiva é destinada a grupos de risco. Não estou falando de grupos de pessoas que já experimentaram o uso de drogas, mas são pessoas que nós já começamos a perceber que estão envolvendo, que estão andando com amigos, que estão com conversas que ameaçam. Então essa prevenção seletiva identificamos um grupo que está em risco. Qual atividade pedagógica, socioeducativa nós podemos desenvolver com eles para quê? Para que eles possam receber um conjunto de informações
de modo que entendam os riscos que o uso indevido de droga vai causar. Agora, o último tipo de prevenção é a prevenção focal e indicada. É um tipo de prevenção um pouco mais complexa. Por quê? Porque já envolve aquele tipo de prevenção quando a pessoa já fez o uso de droga. Ele já tem uma relação com a droga, já experimentou, faz uso semanalmente ou até mesmo diariamente. Então, esse tipo de prevenção focal e indicada, ela exige um recurso técnico maior, o recurso médico, junto ao posto de saúde ou ao CAPS, uma intervenção com a equipe de serviço social, do CRAS ou do CREAS. Então, são um olhar mais focal. Por quê? Porque o nível de relação com a droga do usuário já está um pouco mais profundo. Esse tipo de prevenção indicada ou focal não visa simplesmente uma prevenção, a redução e, abstinência zero do uso de droga. Porque a relação do usuário, quando chega nesse ponto, já está muito profunda. Então, nós precisamos desenvolver um conjunto de ações que possa prevenir o agravamento do seu adoecimento. Então, nós temos que pensar no quê? Em programas, em ações que promovam a qualidade de vida desse usuário. Qualidade de vida que possa proporcionar a reinserção social dele, que ele possa voltar a ter uma vida normal. A prevenção será mais eficaz e adequada se tiver como objetivo o desenvolvimento da capacidade de escolha dos indivíduos. Crianças e adolescentes bem informados e com consciência crítica desenvolvida terão mais possibilidades de tomar decisões que evitem riscos e favoreçam sua saúde. Trabalhar com a perspectiva de reduzir os riscos do consumo abusivo e os danos causados pelo uso de substâncias psicoativas é uma forma mais realista, eficaz e ética de trabalhar a questão das drogas. Diante disso, como implantar este conceito de prevenção no cotidiano da escola? Um dos maiores valores da humanidade é a liberdade. Todos nascem livres e iguais em dignidade. Nós humanos somos dotados de razão e consciência, mas os adolescentes, eles se encontram em uma condição peculiar de desenvolvimento. Eles estão em crescimento, então eles não têm todo o repertório de informação suficiente para poder fazer escolhas assertivas e positivas. Nesse contexto de peculiaridade do desenvolvimento, é que nós precisamos pensar na educação. E sabemos que no Brasil o papel da educação é garantir o pleno desenvolvimento do educando e preparar para o seu exercício da cidadania. Por ter esse papel de desenvolver o pleno desenvolvimento do educando, a escola, junto com os seus agentes, os professores, precisam incorporar o tema da prevenção do uso de drogas, porque é na escola que o adolescente, essa parcela da nossa sociedade, ela passa a maior parte do seu tempo. Assim, os professores precisam desenvolver as competências trazidas agora pela nova base curricular comum para que os alunos possam se desenvolver e, sobretudo, as competências socioemocionais. Um exemplo dessas competências é a competência do conhecimento. É fazer com que o aluno ele seja um aluno ativo, que ele busque o conhecimento, que ele não apenas receba informação da internet, de um site ou de um vídeo no WhatsApp, mas que ele busque aprofundar esse conhecimento, que ele busque entender outras fontes que falem sobre o assunto. Uma outra competência que os professores vão ter que trabalhar nos alunos agora é a competência do pensamento científico e crítico. Não é também só buscar informação, porque informação hoje nós temos em vários lugares, em vários sites. É só dar um Google que você vai ter inúmeras páginas de informações. Mas o professor, ele vai precisar trabalhar com o aluno uma forma que o aluno saiba desenvolver um pensamento científico, onde o aluno ele saiba processar a informação de uma maneira, sobretudo, crítica, para que ele entenda, analise e possa refletir sobre aquela situação e, entendendo de maneira crítica a informação recebida, ele possa ter condições de fazer escolhas mais assertivas, que vai trazer positividade à sua vida e crescimento. E aí nós entramos então numa outra competência, que é uma competência mais do caráter socioemocional, que é a competência do autoconhecimento e autocuidado.
Por quê? É garantir ao aluno que ele se conheça biologicamente. Como que o organismo dele funciona? Lembra que nós falávamos agora de pouco sobre a questão da prevenção, ter acesso à informação para que ele possa promover saúde e o autocuidado? É isso que a educação vai ter que fazer agora, pensando as novas competências da BNCC. Pensar de maneira que o aluno compreenda como funciona o seu organismo, para que possa ter o autoconhecimento e, tendo o autoconhecimento, ele venha saber se cuidar de maneira que não adoeça. Essa matéria especial faz parte do projeto É Preciso Saber e no mês que vem tem mais. Se você não assistiu às matérias especiais anteriores ou a algum dos episódios da nossa série É Preciso Saber, acesse tvlp.com.br/É Preciso Saber e assista agora mesmo. E não deixe de acompanhar todas as novidades que rolam no projeto pelo Facebook e Instagram. Afinal de contas, é preciso saber. Tchau! É preciso saber.